Queridos irmãos e queridas irmãs, que alegria estar aqui novamente para a prática de mais uma Evangelho Terapia. Que os nossos corações possam se unir, agradecendo essa oportunidade bendita, para que de onde estivermos, seja nos nossos lares ou em qualquer outro lugar, lançando mão da tecnologia, podemos por 10 minutos fazermos a conexão com essa lei de amor, com esse caminho, com essa rota que nos é fornecida pelo nosso Mestre Jesus. A Casa de Zico Horta semanalmente nos oportuniza esse encontro, seja aqui, através das nossas redes sociais, ou seja presencialmente, na segunda-feira à noite, às 19 horas, ou nas terças-feiras à tarde, a partir das 13h45. Então, que possamos louvar as chances que nos são ofertadas, mas nos lembremos de observar se estamos atentos, se estamos atentas, se realmente estamos buscando aproveitar essa dádiva que é estar encarnado nesse momento planetário. Então, que Jesus, que a nossa Mãe Maria nos envolva a todos com seu manto de amor e de luz. Que os nossos corações se abram para essa experiência de mais uma leitura pequena, de um pequeno trecho desse manancial de conhecimento, de possibilidades, de acolhimento que é o Evangelho. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. É o item 4 do capítulo 20. E ele está contido na Instruções dos Espíritos. E tem por título, na verdade por subtítulo, Missão dos Espíritas. Antes de lermos, vamos rememorar o que significa ser espírita. Quando eu, Valdeia, digo, seja através do censo, quando eu sou perguntada qual a religião que eu pratico, ou quando eu digo a um amigo o que é ser espírita. O que é ser espírita? Ser espírita é acreditar em Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é acreditar na imortalidade do espírito, é compreender que quando eu morro, o meu corpo físico perece, mas a minha alma, o meu espírito continua vivo, é acreditar na comunicabilidade com eles, eu posso me comunicar com os espíritos. Ah, mas eu posso me comunicar com o espírito bom, com o espírito ruim, com o espírito de luz, com o espírito trevoso. Eu vou me comunicar sempre com aqueles que falam o meu idioma. Se eu não falo outra língua que não o português, como é que eu vou me comunicar com alguém que fale russo, inglês, né? Então é assim a comunicação também com os espíritos. Eles se afinizam com aquilo que fazemos, que gostamos de fazer e com que sabemos fazer. Acreditamos na reencarnação, como disse o nosso mestre, há muitas moradas na casa do Pai. Então, se eu não comungo desses valores e dessas verdades, eu não posso dizer que eu sou espírita. Então, as pessoas dizem, mas eu não sou materialista, então você é espiritualista, não quer dizer que você seja espírita. Então, essa é uma mensagem para aqueles que são espíritas. E como é uma mensagem longa, eu vou apenas ler um trecho dessa mensagem. A fé é a virtude que transportará montanhas, disse Jesus. Contudo, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, jazem depositadas no coração dos homens a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza.
Parti então com coragem, a fim de removerdes essa montanha da iniquidade, que as futuras gerações só devem conhecer como lenda, assim como vós, que só conheceis muito imperfeitamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as perturbações morais e filosóficas vão rebentar em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho desta expiação terrena que encontrareis fervor e fé. Então, nessa mensagem, uma mensagem direcionada a nós, espíritas ou espiritistas, vem nos mostrar que quando Jesus disse que a fé é a virtude que transportará montanhas, que essas montanhas, elas moram dentro de nós, são as montanhas das nossas imperfeições. Então eu preciso olhar para mim, reconhecer as minhas imperfeições, me dar conta da existência delas dentro de mim e desejar ardentemente demovê-las, removê-las. E aqui imperfeições nós nos referimos às imperfeições morais, ao meu egoísmo, à minha pouca fraternidade, à minha dificuldade de perdoar, ao meu direito equivocado de julgar o que o outro fez ou que o outro deixou de fazer. Então, meus irmãos, mais uma vez, Jesus nos diz assim: olhem primeiro para vocês. Quando algo nos incomodar, e nos incomodou porque o outro fez, ao invés de justificarmos, acusarmos, querermos compreender aquilo que o outro fez, busquemos observar se nós também não temos aquilo dentro de nós, talvez numa intensidade menor ou maior, mas muitas vezes temos isso dentro de nós, porque eu só posso reconhecer aquilo que eu conheço. Aquilo que eu não conheço, eu não reconheço. E não quer dizer que eu esteja reconhecendo isso porque nesse momento eu exercite essa habilidade, que na verdade é um defeito, mas eu tenho memórias de outras existências em que exercitei muito isso, que pode ser a arrogância, pode ser o orgulho, pode ser a prepotência, pode ser o julgamento. Então Jesus convida nós espíritas, se olhem. As montanhas que a fé é capaz de remover são as nossas montanhas internas, com o exercício da fraternidade, do perdão, do acolhimento, do entendimento, do não julgamento, comigo e com o meu próximo. Com a vontade de hoje ser melhor do que eu fui ontem, de hoje conhecer um pouco mais do Evangelho do que eu conhecia ontem. Então nós precisamos conhecer as verdades que o nosso Mestre nos trouxe. Depois nós precisamos meditar sobre essas verdades, e meditar é pensar, é trazer essa verdade para dentro de nós e ajustar essa verdade dentro de nós. Meditar é se entregar à observação daquele fato. Né? São sentidos, o sentido é amplo. E depois que eu medito, eu preciso viver, eu preciso realizar, eu preciso fazer. Nos diz isso Alcione. Então, o Espírito, esse Espírito luminoso que nos dá esse caminho do Evangelho redivivo, vem nos lembrar que isso está nas nossas mãos. Vamos aproveitar.
vamos conhecer o que disse o nosso Mestre, vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso Mestre, vamos nos evangelizar, vamos estudar esse caminho e com certeza as cores das nossas vidas ficará mais viva, mais reluzente e nós teremos um olhar de mais amor para conosco e para com o nosso próximo. Muita paz para todos nós.